Bom dia, eu sou Gabriel e hoje estamos começando mais um programa do Se Liga na História aqui na rádio. Bem, e caso você não saiba o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados, ou quase todos os sábados, de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele, nós lemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. E também no começo de cada livro, nós lemos como a história foi criada, ou então, como o criador teve a ideia de criá-la. E como eu disse no começo, estamos começando mais um episódio do Se Liga na História, sobre a Revolução dos Bichos. Então, caso você queira assistir os outros que saíram, é só você ir lá no canal da Rádio Velas. Aí você vai em playlists, vai em Se Liga na História, e aí você vê todos que saíram até hoje. Já teve o Pequeno Príncipe, o Meu Pé de Laranja Lima, o Menino do Dedo Verde, a Ilha Perdida e agora a Revolução dos Bichos. E lá também vai ter outros programas que eu garanto que você vai gostar tanto quanto esse. Tem programa de xadrez, tem programa mais infantil, tem muitos tipos de programa, tem programa de entrevista e até um programa de música. Então, agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos. Parte 6. Subitamente, no início da primavera, descobriu-se um fato alarmante. Bola de Neve estava frequentando a granja à noite, secretamente. Os bichos ficaram tão preocupados que mal podiam dormir em seus estábulos. Todas as noites, dizia-se que ele se esgueirava nas sombras e perpetrava um sem número de maldades. Roubava milho, entornava balde de leite, quebrava ovos, esmagava os viveiros e roía o córtex das árvores. Sempre que algo errado aparecia, o culpado era Bola de Neve. Uma janela quebrada, um dreno entupido, e alguém com certeza diria que Bola de Neve, à noite, fizera aquilo. Quando se perdeu a chave do depósito, toda a granja se convenceu de que Bola de Neve a jogara no fundo do poço. Interessante foi continuarem a acreditar, mesmo depois que a chave perdida foi encontrada sob um saco de farinha. As vacas declararam unanimemente que Bola de Neve entrara em suas baias e as havia ordenado durante o sono. Os ratos, por incomodarem muito durante o inverno, foram taxados de aliados de Bola de Neve. Napoleão decretou uma ampla investigação sobre as atividades de Bola de Neve. Com seus cachorros em posição de alerta, saiu e fez uma cuidadosa inspeção nos galpões da fazenda, com os outros animais a segui-lo a uma distância respeitosa. Em pequenos intervalos, Napoleão parava e farejava o chão, em busca de sinais de Bola de Neve, que, segundo disse, podia perceber pelo faro. Cheirou cada canto no celeiro, no estábulo, nos galinheiros, na horta, encontrando vestidos de Bola de Neve em quase toda parte. Invariavelmente encostava o focinho no chão, puxava algumas cheiradas profundas e exclamava numa voz terrível: Bola de Neve andou por aqui. Sinto perfeitamente o cheiro. E quando se falava Bola de Neve, a cachorrada soltava grunhidos sanguinários, pondo os dentes à mostra. Os animais andavam aterrorizados. Parecia-lhes que Bola de Neve era uma espécie de entidade invisível, impregnando o ar em sua volta e ameaçando-os com todas as espécies de perigos. Certa tarde, Garganta reuniu-os e, com uma expressão alarmada, disse-lhes ter várias notícias para dar. Camaradas! Gritou, fazendo trejeitos nervosos. Descobrimos uma coisa pavorosa. Bola de Neve vendeu-se a Frederick, da granja Pintfield, que neste mesmo instante está planejando atacar-nos e tomar a nossa granja. Bola de Neve será o guia quando o ataque começar. Mas ainda há pior. Nós pensávamos que a rebelião de Bola de Neve é causada por sua vaidade e ambição, pois estávamos completamente enganados. Camaradas, sabeis qual foi a verdadeira razão?
Bola de Neve era aliado de Jones desde o início. Foi o tempo todo agente de Jones. Tudo isso está comprovado em documentos que deixou, que só agora descobrimos. Para mim, isso explica muitas coisas, camaradas, pois não vimos com os nossos próprios olhos a maneira como ele tentou, felizmente sem conseguir, fazer com que fôssemos derrotados e destruídos na Batalha do Estábulo. Os bichos ouviam estupefatos. Isso era um crime muitíssimo maior do que ter destruído o moinho de vento. Mas alguns minutos se passaram até que eles compreendessem a completa significação de tudo. Todos se lembravam ou julgavam lembrar-se de terem visto Bola de Neve carregando à frente a Batalha do Estábulo, de como ele os encorajava e iniciava a cada instante, não tibuteando um só segundo. Quando as balas de Jones rasgaram-lhe o dorso, inicialmente foi difícil entender que maneira se combinava com estar do lado de Jones. Até Sansão, que raras vezes fazia perguntas, ficou confuso. Deitou-se e enfiou as patas dianteiras debaixo do corpanzil, fechou os olhos e, com grande esforço, tentou reunir os pensamentos. Eu não acredito, disse. Bola de Neve lutou bravamente na Batalha do Estábulo. Isso eu vi com meus próprios olhos. Pois nós até não lhe damos uma herói animal primeira classe logo depois. Esse foi nosso erro, camaradas. Pois agora sabemos, e está tudo escrito nos documentos encontrados, que, na realidade, ele tentava conduzir-nos à desgraça. Mas ele foi ferido, insistiu Sansão. Todos vimos ele ensanguentado. Isso era tudo parte do trato, gritou Garganta. O tiro de Jones pegou apenas de raspão. Eu poderia mostrar isso a vocês, escrito com a letra dele mesmo, se vocês soubessem ler, né? A combinação era Bola de Neve dar o sinal de retirada no momento crítico e abandonar o terreno ao inimigo. E ele quase conseguiu isso. Posso dizer até que teria conseguido se não fosse o nosso heróico líder, o camarada, o incrível camarada, o incrível Napoleão. Lembram-se de que, bem no momento em que Jones e seus homens atingiram o pátio, Bola de Neve de repente virou-se e fugiu, seguindo de muitos animais? E não foi nesse exato momento, quando já nos dominava o pânico e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão surgiu, proferindo brado de morte à humanidade, e ficou os dentes na perna de Jones? Por certo, vocês se lembram disso, não é? Se lembram, camaradas? Exclamou Gargantas, dando pulinhos de um lado para o outro. Bem, agora que Gargantas descrevera a cena tão vividamente, parecia aos animais que de fato se lembravam. Pelo menos lembravam-se de, no momento crítico da batalha, Bola de Neve voltar-se para fugir. Sansão, porém, ainda permanecia um tanto contrafeito. Eu não acredito que Bola de Neve fosse um traidor desde o começo, disse por fim. O que fez depois foi outra coisa. Eu ainda acho que na Batalha do Estábulo ele foi um bom camarada. Nosso líder, o camarada Napoleão, declarou categoricamente, camaradas, que Bola de Neve era o agente de Jones desde o início. Sim. Desde o instante mesmo em que nós imaginávamos a evolução. Ah, isso é diferente, respondeu Sansão. Se o camarada Napoleão disse, ele deve ter razão. Esse é o verdadeiro espírito, camarada, exclamou Garganta. Porém, todos notaram a olhadela feia que ele deu para Sansão, com seus olhos matreiros. Depois virou-se para ir embora, mas se deteve e acrescentou de maneira impressionante. Alerto a todos os animais dessa fazenda, para que mantenham os olhos bem abertos. Tenho motivos para pensar de que alguns agentes secretos de Bola de Neve estão ocultos entre nós, neste exato momento. 4 dias depois, à tardinha, Napoleão mandou que os bichos se reunissem no pátio. Quando todos haviam comparecido, Napoleão emergiu do casarão,
ostentando ambas as suas medalhas, pois recentemente conferira a si próprio a Herói Animal Primeira Classe e a Herói Animal Segunda Classe, com seus 9 cachorros fazendo demonstrações à sua volta e soltando rosnados que causam calafrios nas espinhas dos animais. Estes se encolheram silenciosos em seus lugares, parecendo pressenir que algo horrível estava por acontecer. Napoleão parou e dirigiu um olhar severo à assistência. Depois, deu um guincho estridente. Imediatamente, os cachorros avançaram, pegando 4 porcos pelas orelhas e arrastando-as a guinchar, de dor e terror, até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos sangraram, e o gosto do sangue pareceu enlouquecer os cachorros. Para a surpresa de todos, 3 dos cachorros olharam e rosnaram muito forte, um rosnado sanguinário. Olharam para Sansão e avançaram sobre ele. Este reagiu com um pataço que pegou um dos cachorros ainda no ar, jogando-os ao solo. O cachorro ganiu, pedindo compaixão, e os outros 2 fugiram com o rabo entre as pernas. Sansão olhou para Napoleão, para saber se devia liquidar o cachorro ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de ideia, e rispidamente ordenou a Sansão que soltasse. Ele ergueu a pata, deixando o cachorro ferido uivando. O tumulto amainou. Os 4 porcos esperavam trêmulos, com a culpa desenhada em cada linha do semblante. Então, Napoleão concitou-os a confessar os seus crimes. Eram os mesmos que haviam protestado quando Napoleão abolira as reuniões dominicais. Sem mais demora, confessaram ter realizado contatos secretos com Bola de Neve desde o dia de sua expulsão e haver colaborado com ele na destruição do moinho de vento. Confessaram ainda que também haviam se comprometido com ele a entregar a granja dos bichos a Frederick. Acrescentaram que Bola de Neve havia admitido a presença deles, ter sido durante muitos anos agente secreto de Jones. Ao fim da confissão, os cachorros estraçalharam-lhes a garganta. E com voz terrível, Napoleão perguntou se algum outro animal tinha qualquer coisa a confessar. As 3 galinhas, que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos, aproximaram-se e declararam que Bola de Neve lhes aparecera em um sonho, instigando-as a desobedecerem às ordens de Napoleão. Também foram degoladas. Então veio um ganso e confessou ter escondido 6 espigas de milho durante a colheita do ano anterior, comendo-as depois, à noite. Uma ovelha confessou ter urinado no açude por insistência, disse de Bola de Neve, e 2 outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho bode, seguidor especialmente devotado de Napoleão, fazendo correr em volta de uma fogueira, quando ele, coitado, teve um ataque de asma. Foram mortas ali mesmo. E assim, prosseguiu a sessão de confissões e execuções, até ver um monte de cadáveres aos pés de Napoleão, e no ar um pesadíssimo cheiro de sangue, coisa que não sucedia desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os bichos sobreviventes, com exceção dos porcos e dos cachorros, retiraram-se furtivamente, trêmulos e angustiados. Não sabia o que era mais chocante: se a traição dos animais que haviam acompliciado com Bola de Neve, ou se a cruel repressão recém-presenciada nos velhos tempos, que eram frequentemente cenas sangrentas, igualmente horripilantes. Entretanto, agora eles pareciam ainda piores, uma vez que ocorriam entre eles mesmos. Desde o dia em que Jones deixara a fazenda até aquele dia, nenhum animal matara outro animal. Nem sequer um rato fora morto. Haviam percorrido o caminho até a colina do moinho inacabado, e de um comum acordo deitaram-se
procurando aquecer uns aos outros. Quitéria, Maricota, Benjamin, as vacas, as ovelhas e todo o bando de gansos e galinhas, todos eles, afinal, exceto o gato, que desaparecera de repente ao chegar da ordem de Napoleão para a reunião. Durante algum tempo, ninguém falou. Somente Sansão permanecia de pé. Andava impaciente, de um lado para o outro, batendo com sua longa cauda negra aos flancos e proferindo, de vez em quando, um gemido de estupefação. Finalmente, disse: Não entendo. Nunca pensei que coisas assim pudessem acontecer em nossa granja. Isso deve ser o resultado de alguma falha nossa. E a única coisa, a única solução que eu vejo é trabalhar mais ainda. Daqui por diante, eu acho que eu vou levantar 1 hora mais cedo. E saiu no seu trote pesadão, rumo à pedreira. Lá chegando, juntou 2 grandes montes de pedra e arrastou-os até o moinho de vento, antes de recolher-se para dormir. Os bichos amontoaram em volta de Quitéria em silêncio. O outeiro, onde estavam, dava-lhes uma ampla vista da região. A maior parte da granja dos bichos abria-se ante eles. A grande pastagem, que se estendia até a estrada, o campo de feno, o bosque, o açude, os campos arados onde estava o trigo, ainda fino e verde, e os telhados vermelhos do casaril, onde a fumaça saía das chaminés. Era uma tarde clara de primavera. A grama e a sebe, em brotação, douravam-se aos raios horizontais do sol. Jamais a granja lhes parecera, e com uma espécie de surpresa, lembravam-se de que era tudo deles. Cada centímetro era de sua propriedade. Um lugar tão agradável. Olhando pela encosta da colina, Quitéria ficou com os olhos cheios de água. Se pudesse exprimir seus pensamentos, diria que aquilo não era bem o que pretendiam ao se lançarem, anos atrás, ao trabalho de derrubar o gênero humano. Aquelas cenas de terror e sangue não eram as que previra naquela noite em que o velho major, pela primeira vez, o instigara à rebelião. Se ela própria pudesse imaginar o futuro, veria uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada qual trabalhando de acordo com sua capacidade, os mais fortes protegendo os mais fracos, assim como ela protegera aquela ninhada de patinhos na noite do discurso do major. Em vez disso, não podia compreender o porquê haviam chegado a uma época em que ninguém ousava dizer o que pensava, em que os cachorros rosnantes e malignos perambulavam por todas as partes, e a gente era obrigada a ver camaradas feitos em pedaços, após confessarem crimes mais horríveis. Não tinha em mente ideias de rebelião ou desobediência. Sabia que, por piores que fossem as coisas, estavam muito melhores do que no tempo de Jones, e que antes de mais nada era preciso para evitar o retorno dos seres humanos. Acontecesse o que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia bastante, cumpriria as ordens recebidas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mesmo assim, não fora por aquilo que ela e todos os animais haviam esperado e trabalhado. Não fora por aquilo que haviam construído o moinho de vento e enfrentado as balas e espingarda de Jones. Tais eram seus pensamentos, embora ela não tivesse palavras para expressá-los. Por fim, sentindo que assim substituiria as palavras que não conseguia encontrar, começou a cantar bichos da Inglaterra. Os outros animais sentados à sua volta foram aderindo e cantaram a canção 3 vezes, bem na melodia, mais lenta e tristemente, como nunca haviam cantado antes.
Mal haviam terminado de cantar a terceira vez, e apareceu Garganta, seguido de 2 cachorros, com ar de quem tem uma coisa muito importante para dizer. Anunciou que, por decreto especial do camarada Napoleão, a canção Bichos da Inglaterra fora abolida. Daquele momento em diante, era proibido cantá-la. Os animais foram colhidos de surpresa. Mas por quê? Exclamou Maricota. Não há necessidade, camaradas, respondeu Garganta. Bichos da Inglaterra era a canção da Revolução. Mas acontece que a Revolução agora já está concluída. A execução dos traidores hoje à tarde foi o final. Em Bichos da Inglaterra expressávamos nosso anseio por uma sociedade melhor. Ora, essa sociedade já foi instituída. Evidentemente, hoje não tem mais valor algum. Mesmo amedrontados, como estavam, alguns animais poderiam ter protestado, se nesse momento as ovelhas não envaidecessem pelo 4 pernas bom, 2 pernas ruim, que durou vários minutos, pondo fim à discussão. E assim, nunca mais se ouviu Bichos da Inglaterra em lugar absolutamente nenhum. O poeta compusera outra canção, que começava dizendo: Granja dos bichos, jamais te farão mal. Isto passou a ser cantado todos os domingos, após o hasteamento da bandeira. Mas, de certa maneira, nem a letra nem a música jamais pareceram aos animais como as de Bichos da Inglaterra. Capítulo 8. Poucos dias mais tarde, quando já maniara o terror causado pelas execuções, alguns animais lembraram-se, ou julgaram lembrar-se, de que o 6º mandamento rezava: nenhum animal matará outro animal. Embora ninguém o mencionasse ao alcance dos ouvidos dos porcos ou dos cachorros, parecia-lhes que a matança ocorrida não se ajustava muito bem com isso. Quitéria pediu a Benjamin que lesse o 6º mandamento, e quando Benjamin, como sempre, respondeu que se recusava a envolver-se em tais assuntos, procurou Maricota. Esta leu para ela mesma o 6º mandamento, e dizia: nenhum animal matará outro animal sem motivo. De uma outra maneira, as 2 últimas palavras haviam escapado da memória dos bichos, mas estes viam agora que o 6º mandamento não fora violado, porque evidentemente haviam boas razões para matar os traidores que se haviam aliado à Bola de Neve. Durante aquele ano, os bichos trabalharam ainda mais do que no ano anterior. Reconstrução do moinho de vento, as paredes com o dobro de espessura, sua conclusão no pátio do mercado, juntamente com o trabalho normal da granja, era tudo tremendamente laborioso. Momentos houve em que lhes pareceu que estavam trabalhando mais do que no tempo de Jones, sem se alimentarem melhor. Nos domingos de manhã, Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles relações e estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes dos gêneros alimentícios aumentaram 200% a 300% ou 500% conforme o caso. Os bichos não viam razão para desacreditá-lo, especialmente porque já não conseguiam lembrar-se de clareza exatas condições de antes da Revolução. Mesmo assim, dias havia em que preferiam ter menos estatísticas e mais comidas. Todas as ordens, agora, eram transmitidas por meio de Garganta ou de outro porco. Napoleão não era visto em público mais de que uma vez a cada 15 dias. E quando parecia,
era acompanhado não só pela sua matilha de cães, mas também por um garnizé preto que marchava à sua frente, atuando como arauto, soltando um cocoricó antes de cada fala de Napoleão. Mesmo na casa grande, diziam que ele habitava em um apartamento separado dos demais. Fazia as refeições sozinho, com os 2 cachorros para servi-lo, e comida no serviço de jantar de porcelana da cristaleira da sala. Anunciou-se também de que a espingarda seria disparada atualmente na data do aniversário de Napoleão, assim como nos outros 2 aniversários. Agora já não mencionavam Napoleão como Napoleão. Simplesmente referiam-se a ele de maneira formal, como nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como pai de todos os bichos, terror da humanidade, protetor dos aspriscos, amigo dos pintainhos, e assim por diante. Garganta em seus discursos, com lágrimas rolando pelo focinho, falava na sabedoria de Napoleão, na bondade de seu coração, no profundo amor que devotava aos animais de todos os lugares, mesmo e especialmente aos infelizes animais que ainda viviam na ignorância e na escravidão, em outras granjas. Tomaram-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos de todos os golpes de sorte. Ouvia-se frequentemente uma galinha comentar para outra sobre a orientação de nosso líder, o camarada Napoleão. Pus os 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas bebendo juntas no açude exclamarem, graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem esta água. O sentimento geral da granja era bem expresso num poema intitulado O Camarada Napoleão, composto por Mínimo, que era assim: amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do balde de lavagem, ó, minha alma arde em fogo quando eu te vejo, assim calmo e soberano, como o sol na imensidão. Camarada Napoleão, tu és aquele que tudo dá, tudo quanto os pobres criaturas amam, barriga cheia 2 vezes por dia, palha limpa onde rolar. Todos os bichos, grandes e pequenos, dormem tranquilos, enquanto tu zelas por nós na solidão. Camarada Napoleão, tivesse eu um leitão, e antes mesmo que atingisse o tamanho de um garrafão, onde o barril já teria aprendido a ser eternamente um teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria, ó, meu camarada Napoleão. Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro, na parte oposta àquela onde estavam os 7 mandamentos. Sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil, feito por Garganta. Enquanto isso, por intermédio de um Hyper, Napoleão envolvera-se em negociações complicadíssimas com Frederick e Pimpton. Bem, e por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo pela 3ª vez. Muito obrigado. Isso ajuda demais. E caso você queira assistir mais Se Liga na História, é só você ir lá na Rádio Veloce e em playlists e assistir do primeiro, que foi de Pequeno Príncipe, até agora, a Revolução dos Bichos. Muito obrigado novamente. E tchau. E até o próximo programa.